Graça e paz, irmãos. Mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulos 12, 13, 14 e 15 do Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 12 está escrito: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, reconhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um escriba, um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas da viúva, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado de fronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitavam do que lhes sobejava, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Só um momento. Capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos teus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João, André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas essas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação da assolação que foi predito estar onde deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não se suceda no inverno,
porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, e até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porquanto se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem, nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Capítulo 14. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não faça alvoroço, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, a dizer um após o outro, porventura sou eu, Senhor. E outro, porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse, é um dos 12,
que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem que não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, e dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E na mesma maneira diziam todos também. E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou a 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varas paus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo mancebo seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias reedificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testifica estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu.
E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, não sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois que os que ali estavam disseram outra vez a Pedro. Pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que tinha lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Capítulo 15. Logo depois de amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhes perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde. Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava-se soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que foi preso com outros amotinadores. Tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que façam aquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus, e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita uma acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz que e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo?
o Cristo, o Rei de Israel, ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, e chegada a hora, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu e embebedou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai e vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando ao longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegando à tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, a quem também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia morto o que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, ao qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou no sepulcro lacrado, numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam aonde o punham. Terminamos a nossa leitura. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulo 16 de Marcos, capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim o permitir.